Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós chegamos, pela graça de Deus, ao último dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Foram 9 dias de reflexão, de oração, preparando o nosso coração para a grande festa de amanhã. Amanhã se completam 40 dias da Páscoa, o dia que Jesus volta para o céu. Por isso ouvimos no Evangelho Jesus já anunciando que Ele vai para junto do Pai. Vamos celebrar de modo mais festivo no domingo e coincide esse ano com o 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, ela vem nos apontar esse caminho para o céu, para onde Jesus foi, nos preparando um lugar e onde ela já está ao lado de seu Filho. Mas para que nós cheguemos a esta mesma glória, ela nos convida a um caminho de conversão, de purificação. E nós estamos caminhando nessa novena, dia após dia, refletindo em algo muito importante, que é a nossa conversão pessoal e também familiar. Como converter, como santificar nossos relacionamentos familiares de modo a redescobrir a alegria do amor em família, como nos pede o Papa Francisco neste ano da família, alegria do amor, um ano todo especial no qual o Papa nos convida a rezar por nossas famílias e redescobrir essa grande alegria do amor vivido em nossa família. E hoje chegamos então à última palavra que o Papa vem comentando sobre aquela passagem de São Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo fala que o amor suporta tudo. E assim São Paulo fecha, não é? Esse elenco de qualidades, de virtudes que São Paulo diz que são próprias do amor verdadeiro, da caridade cristã, que deve realmente ser o centro e o alicerce do matrimônio e da família. O que significa dizer que o amor suporta tudo? O Papa diz que significa que o amor suporta com espírito positivo todas as contrariedades. Infelizmente, muitas vezes nós temos um espírito negativo, não é? A gente só olha o lado ruim das coisas. E por isso a pessoa já vai com aquele pessimismo e já desanima ao ver o problema. O amor de Deus não. Quando o amor de Deus está realmente enchendo um coração e esse amor é vivido no relacionamento familiar, por piores que sejam as situações, nós vamos enfrentá-las com um espírito positivo. É manter-se firme no meio de um ambiente hostil. E não é só, diz aqui o Papa, tolerar algumas coisas incômodas. Claro que na vida de casal, na vida de família, acontecem incômodos do dia a dia, uma coisa normal, mas quando a gente fala que o amor suporta tudo, não é só suportar aqueles pequenos incômodos que são comuns, é algo maior, é algo mais amplo. E o Papa diz que é uma resistência dinâmica, ou seja, eu me esforço para ir ao encontro e superar, e constante, eu não desisto, capaz de superar qualquer desafio que se apresente, por maior, mais doloroso e mais difícil que seja. É o amor que, apesar de tudo, ele não desiste. Mesmo que todo o contexto à minha volta me convide a desistir. É um amor que manifesta aqui uma dose de heroísmo, um heroísmo tenaz, uma força contra qualquer corrente negativa, uma opção pelo bem que nada pode derrubar. Quando o Papa fala aqui de opção pelo bem, é uma coisa muito importante, para que nós entendamos que o que nós estamos descrevendo nesses dias da novena não é o sentimento do amor, não é a paixão amor, porque as paixões são aquilo que nós temos de comum com os animais. Cachorro também tem a paixão do amor, a paixão da ira, a paixão do desejo. Nós também temos essas coisas, como os animais têm. O que se fala aqui é do amor espiritual, que radica numa decisão da vontade de doar-se pelo bem do outro. Quando realmente essa decisão ela existe, quando essa decisão ela acontece, e essa decisão
ela começou a ser formada lá no tempo do namoro, no tempo do noivado, quando através de um diálogo franco, aberto, e é a isso que devemos orientar os jovens que buscam a vocação matrimonial. Os jovens foram se conhecendo, foram descobrindo cada dia mais quem eram um e o outro, e foram discernindo para ambos um projeto comum de Deus. E assim, essa grande viagem do conhecimento mútuo que gera amor, começada lá no início do namoro, desenvolvida no tempo do noivado, ela vai desenvolver-se e aprofundar-se durante todos os anos da vida matrimonial até o fim. Os esposos nunca vão cansar de se conhecer e de descobrir um ao outro naquilo que eles têm de dons, de maravilhas de Deus, como também de reconhecer suas limitações, fragilidades e fraquezas para se ajudarem mutuamente. E os pais também nunca vão deixar de continuar cada dia mais conhecendo os filhos que Deus lhes deu, descobrindo maravilhas que Deus realiza na vida de seus filhos, como também reconhecendo as limitações que eles têm para ajudá-los numa boa educação. Como os filhos também, com relação aos pais, os filhos devem sempre olhar para seus pais, não é com respeito, com admiração, mas também reconhecer que seus pais não são perfeitos, porque nós somos todos criaturas, e por isso, ao lado do reconhecimento, do respeito, e até mesmo de quando os filhos se encantam com as qualidades dos seus pais, saberem entender suas fraquezas, suas limitações humanas, isso é natural. Então isso o que é? É uma opção pelo bem. E essa opção, uma vez tomada, nada pode derrubar. Uma opção amadurecida através da sinceridade, da transparência, do diálogo, do conhecimento mútuo. E isso, meus amados irmãos, é ligado ao mandamento novo de Jesus, não é? Qual é o mandamento da caridade no Novo Testamento? É o que Jesus falou. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou, até morrer por nós, que por sermos pecadores éramos seus inimigos. Jesus nos fala que o amor verdadeiro é aquele que ama o inimigo porque ele fez isso. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores e estávamos contra ele. E ele morreu para nos perdoar. Por isso a pessoa, até aquela pessoa que mais te odeia, tem algo de bom nela. E quando você chega ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano, e bem no fundo daquela pessoa, você vê aquilo que a religião chama de imagem de Deus, então você é capaz, não obstante a qualquer situação, de amar aquela pessoa. Nós estamos numa sociedade muito desequilibrada, por isso muito bipolar. Por isso, de vez em quando, vemos pessoas apaixonadas que da noite para o dia transformam essa paixão em ódio mortal. E são até mesmo capazes de assassinar aquele que diziam antes amar. O que é isso, meus amados irmãos? Essa bipolaridade é esse amor fundamentado no sentimento, não numa decisão da vontade, numa opção firme pelo bem. Então, quando eu tenho essa opção firme pelo bem, e eu compreendo que essa opção firme pelo bem, sobretudo, é a opção do amor de Deus, cuja imagem eu vejo na pessoa do próximo, por maiores fraquezas, maiores falhas que ele tenha, eu nunca vou desistir de amá-lo, não obstante qualquer situação e qualquer dificuldade. Por que, meus amados irmãos, isso é importante? Porque se nós não fizermos a opção pelo bem, nunca vamos conseguir parar o mal. Ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no mundo. Se eu te bato e você me bate, se eu te devolvo a pancada e você me dá outra pancada, o que acontece? Isso vai continuar, e o mal vai alimentando o mal. Nunca termina. Mas, em algum ponto, quando alguém tem aquele bom senso de parar o mal, através do perdão e do bem, nesse momento, meus amados irmãos, essa pessoa se mostra forte, se mostra a pessoa que ama de verdade, porque ama em Deus.
que é uma coisa cada dia mais rara hoje em dia. Nossa, mas aquele casamento de 20, 25, 30 anos se desfez. Por que aconteceu isso? Porque não fizeram o aprendizado de amar em Deus. Por isso não entenderam o que é amar até o fim. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a corrente do ódio, a corrente do mal. Porque ela consegue parar a corrente do mal com a força do bem, com a força do perdão, com a força da compreensão, com a força da caridade cristã. Isso da caridade, na vida familiar, diz o Papa, nós temos que cultivar. É essa força do amor que permite lutar contra o mal, que tenta destruir a família. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, pelo desprezo das pessoas, ou o desejo de se lamentar ou de se vingar por alguma coisa, ficar guardando, esperando oportunidade para se vingar ou para jogar na cara do outro. O amor não faz isso. O ideal cristão, precisamente na família, é o amor que, apesar de tudo, não desiste. E aí acho bonito que o Papa faz agora uma confidência nessa sua carta Alegria do Amor, que é uma coisa que ele fica muito admirado, ele diz aqui, que mostra de que ainda existem heróis da caridade nesse mundo. Olha só a palavra que o Papa diz aqui, que interessante. Eu fico maravilhado, por exemplo, com a atitude das pessoas que muitas vezes, para se proteger da violência física, tiveram de separar-se do seu cônjuge. A gente sabe que às vezes, por mais que o casamento seja para a vida inteira, quando há uma situação de violência física, um perigo grave, infelizmente, o único remédio acaba sendo a separação física, embora, é claro, que aquela pessoa, embora esteja separada, é casada até a morte, deve viver para os seus filhos, ser fiel ao seu compromisso até morrer, porque casou-se para sempre, embora, infelizmente, por circunstâncias não esperadas, não podem coabitar. Mas o Papa diz, eu fico admirado, maravilhado, com a atitude daquelas pessoas que, para se proteger de violência física, tiveram de separar-se do seu cônjuge, e mesmo assim, pela caridade conjugal, sabem ultrapassar os sentimentos. E essas pessoas foram capazes de procurar o bem daquele cônjuge do qual tiveram que se separar, mesmo através de terceiros, em momentos de doença, tribulação, dificuldade. Não há caso de pessoas, às vezes, que, por motivos gravíssimos, tiveram de separar-se, e quando aquele cônjuge que tanto lhe fez mal caiu doente, aquela pessoa abriu de novo a casa para acolhê-lo e cuidar dele na doença até a morte. Isso é o amor que tudo suporta. Apesar de todo o mal que possa ter recebido dele, todos os problemas que possa ter enfrentado, essa pessoa é cristã de verdade, porque ela soube ver ali, embaixo de toda aquela miséria humana, miséria da qual nós também participamos, que nós somos todos pecadores, ela soube ver ali a imagem de Deus. E é para aí que dirige-se o amor verdadeiro. Isso é amor que, apesar de tudo, não desiste, diz o Papa Francisco. E assim, meus amados irmãos, nós chegamos ao final destes 9 dias de oração, de reflexão, colocando aos pés da nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, ela que é mãe, ela que foi esposa de São José, ela, portanto, que viveu também em família, pedindo a ela que nos ajude a redescobrir esse amor que São Paulo descreveu para nós, que o Papa nos explicou nesses dias, é o amor verdadeiro, que cada dia mais possamos redescobrir essa maravilha, que os casais possam, através de um diálogo franco, aberto, transparente, acolhedor, generoso, construírem esse amor cada dia mais profundo, mais intenso, e que dessa vivência do seu amor, os filhos possam aprender também a se amar como irmãos, amarem o próximo,
porque viram esse amor a toda prova exemplificado na vivência do seu pai e da sua mãe. Essa é a primeira escola de caridade cristã, é a nossa família. É do amor do casal que crescem os filhos. Os filhos não só nascem do amor do pai e da mãe, os filhos crescem e são educados vendo os pais se amarem. E quando os pais se amam, os filhos eles se sentem amados e aprendem a amar em troca. E isso eles aprendem para a vida inteira, a usar de caridade com qualquer pessoa com quem se encontrem nos ambientes diversos da vida, por mais diferentes que sejam, porque a família é assim. Ninguém ali é igual, todo mundo é diferente, mas todos se amam no mesmo amor, e nós que somos cristãos, é o amor da caridade, é o amor abençoado, santificado no sacramento do matrimônio, é o amor que é a imagem do próprio Deus, como o Papa lembrava, a família, o casal humano que se ama e gera, é a imagem da própria Santíssima Trindade, porque na Trindade há o Pai e o Filho, e o amor que é o Espírito Santo. Isso é exemplificado na família humana, que é a imagem do amor de Deus. Então que Nossa Senhora nos ensine a resgatar essa maravilha e a viver assim, essa alegria do amor, para que nossas famílias sejam esse ambiente favorável à nossa santificação, ao nosso progresso no caminho do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.